Fala aí, bruxões, beleza? Mais um dia de abril, mais um dia de vídeo aqui no Caldeirão Furado. Eu tô gostando muito de postar vídeo todo dia. Tá sendo trabalhoso, mas a gente tá curtindo. Eu espero que vocês também estejam curtindo essa vibe aí. E é nóis. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das 11 escolas de magia e bruxaria do mundo. O Instituto de Magia Durmstrang. Eu não sei se eu falo Durmstrang, não sei se eu falo Durmstrang, não sei como que eu vou falar no decorrer desse vídeo. Considera os dois, porque provavelmente eu vou falar os dois porque eu tenho algum problema. O Instituto de Magia Durmstrang foi fundado na era medieval por uma grande bruxa búlgara da época que se chamava Nerida Vulkanov. Essa é com certeza a escola com a localização mais secreta do mundo. Isso porque até bruxos estrangeiros não sabem onde fica Durmstrang. Porém, a J.K. Rowling revelou em uma entrevista que Durmstrang fica na Escandinávia, no extremo norte da Suécia ou da Noruega. Todo bruxo ou bruxa que visita a escola deve se submeter a feitiços de memória para esquecer como que chegou lá, como que é a escola. Bruxos e bruxas que visitaram Durmstrang, apesar de ter suas memórias apagadas, dizem se lembrar de vários campos, jardins e paisagens muito bonitas. A escola fica numa montanha, atrás dessa montanha existe um lago que é onde fica ancorado aquele navio que os alunos utilizam para se transportar, inclusive para chegar até a escola. Voltando um pouco no período em que a escola foi fundada, a Nerida Vulkanov, a fundadora, ela foi diretora também, ela foi a primeira diretora de Durmstrang, só que ela acabou sumindo de forma misteriosa. Com isso, quem assumiu a direção da escola foi um bruxo chamado Harfang Munter, e esse cara contribuiu muito para a reputação extremamente negativa que a escola tem até hoje. Harfang Munter enraizou a arte da magia marcial em Durmstrang. A magia marcial nada mais é do que uma arte marcial, só que de magia. Por exemplo, é a arte em duelos, os caras são muito bons nisso. Ao contrário do que é mostrado nos filmes, Durmstrang é uma escola que aceita tanto bruxo quanto bruxa, e não só bruxos do gênero masculino. Mas tem um detalhe, tem um pequeno detalhe, pode ser bruxo ou bruxa, mas tem que ser sangue puro, porque Durmstrang não aceita nascidos trouxas. O Instituto de Magia Durmstrang tem uma imagem bastante negativa por conta da conduta deles, né? Vocês vão entender. Durmstrang também é sediada em um castelo, só que muito menor que Hogwarts, tem só 4 andares, e lá eles só acendem algum fogo se for pra usar de alguma forma com magia. Eles não acendem fogo, tocha, nada, fica escuro. Um fato também que deixa a imagem de Durmstrang um tanto quanto negativa é que eles são muito tolerantes referentes às artes das trevas. Inclusive, essa é uma matéria que eles ensinam lá, eles aceitam artes das trevas numa boa. Nós não sabemos se Durmstrang é dividida em casas e nem qual é o método de convite também da escola para que os alunos comecem a estudar lá, tá? Diferente de Wagadow, que a gente sabe que é a pedra dos sonhos, Hogwarts é a carta, a gente não sabe como que funciona Durmstrang. Uma curiosidade sobre Durmstrang é que eles nunca venceram sequer uma edição do torneio Tribruxo, já foram realizadas pelo menos umas 125. Hogwarts teve 63 vitórias e Bombatons teve 62. A escola formou bruxos que ficaram mundialmente famosos, seja por algo bom ou ruim, e também formou alguns que não são tão famosos, mas que eu vou citar aqui pra vocês. O primeiro que eu vou citar é óbvio que é ele, Gellert Grindelwald. O cara que já foi considerado um dos maiores bruxos das trevas de todos os tempos, estudou lá em Durmstrang. Ele iniciou seus estudos em 1894, porém ele foi expulso, porque mesmo a galera aceitando a arte das trevas lá, os experimentos do Grindelwald passavam do limite, então expulsaram ele, quando ele tinha 16 anos. Antes do Grindelwald ser expulso, no período lá que ele estudava, ele fez um símbolo das relíquias da morte na parede que ninguém conseguiu tirar, deve estar lá até hoje o símbolo. Por isso que o Krum achava que o símbolo das relíquias era o símbolo do Grindelwald, que queria dar umas porradas no pai da Luna. E já que a gente falou no queridinho Viktor Krum, ele foi um dos alunos famosos que o Instituto Durmstrang formou. O búlgaro mundialmente conhecido por jogar na seleção da Bulgária de quadribol, era o mais jovem apanhador ali da época, um cara muito bom, jogava muito e ainda estava no seu período escolar quando ele jogava, inclusive. No ano de 1994, né, a gente sabe, teve o torneio Tribruxo, a volta do torneio Tribruxo, porque ele ficou um tempo sem acontecer por conta de uns incidentes, e o Viktor Krum foi o campeão de Durmstrang, né, foi selecionado ali pela escola para competir
te representar. Um aluno não tão conhecido de Durmstrang é um cara chamado Polyakov. De nome eu tenho certeza que você não sabe quem é, mas ele é esse carinha aí que aparece em algumas cenas ali de Harry Potter e o Cálice de Fogo. No filme você olha pra ele assim e fala assim, ah, beleza, parece que ele é legal e parece que é amigo do Krum. Porém, ele não é tão amigo assim do Krum, e o próprio diretor de Durmstrang, o Igor Karkaroff, vivia xingando o moleque, falando que ele era nojento, que ele não sabia se comportar, enfim. Ele era só um aluno qualquer lá, e não um aluno qualquer, né? Ele era só um aluno nada especial. Eu acabei de falar que o cara era um Zé Ninguém, mas beleza. Porém, ele colocou o seu nome no Cálice de Fogo pra competir, então já mostra que ele tinha vontade ali, tinha um pouquinho de... né? Não era tão Zé Ninguém. E já que eu mencionei o diretor Igor Karkaroff, vamos falar dele, né? O Karkaroff foi um dos diretores que também contribuiu muito pra má reputação de Durmstrang, porque, cara, além de tudo, ele, além de ser Comensal da Morte, né, que já é não é uma coisa muito positiva, ele imputava o medo nos alunos. Mano, eu imagino os caras de Durmstrang, as meninas de Durmstrang já meio pra frentão, sabe? Já é meio aquela galera do bullying, porque, velho, lá na escola deles os caras aceitam magia das trevas, é só sangue puro, imagina o ambiente que deve ser. Então os caras são mais... né? E aí chega um cara pra ainda colocar medo nos caras, tipo, eu acho que colocar medo nos caras deve ser meio difícil. O Igor Karkaroff fazia isso, então vocês imaginam a conduta do diretor. O Karkaroff era um diretor tão querido, ele era tão bem quisto pelas pessoas, que alguns pais tiraram os alunos da escola quando ele tava lá na época, quando ele era o diretor. Igor Karkaroff foi preso com a primeira queda de Lord Voldemort, mas ele acabou fazendo aquela famosa delação premiada, né? Entregou uma galera, saiu e aí continuou atuando como diretor da escola. Eu não sei se ele foi selecionado como diretor depois de sair de Azkaban, eu não me lembro muito bem dessa informação. Se alguém puder me ajudar, ou se não tivesse informação, beleza, é nóis. Eu sei que o Draco Malfoy quase foi pra Durmstrang, só não foi porque a Narcisa não deixou, porque era muito longe, porque o Lúcio conhecia o Karkaroff de outros carnavais, né? Os dois eram amiguinhos ali, Comensais da Morte. Com o retorno de Lord Voldemort, né, a segunda ascensão do Lord Voldemort, o Karkaroff ficou com medo. Ele acabou negando a se juntar aos caras novamente, né? Porque ele havia entregado grande parte deles. E aí ele acaba sendo morto por Comensais da Morte. E depois dele a gente não sabe quem assume a diretoria da escola. Agora eu vou falar dois outros nomes que muito provavelmente eles estudaram em Durmstrang. Não é certeza, mas eu acho que seja bem provável que estudaram sim. O Piotr Fukhanov e o seu filho Boris Fukhanov. Você lembra desse nome, Fukhanov? Falei no começo do vídeo, era a diretora, Nérida Fukhanov, a fundadora da escola, inclusive. Muito provavelmente esses dois bruxos, que são pai e filho, têm ligação com a família Fukhanov, descendente da diretora, e muito provavelmente estudaram lá. O Piotr Fukhanov foi batedor da seleção búlgara no final da Copa de 1994 e o seu filho também jogou na seleção da Bulgária na Copa de 2014. Então eu acho que faz muito sentido eles terem estudado lá em Durmstrang, porque, né, eles são descendentes da fundadora, mano. Não faria sentido se eles não estudassem lá. A não ser que eles não quiseram estudar lá por conta da história da tataravó deles, que era a Nerida, ter sido morta misteriosamente, né? Então é isso, meu bruxo, minha bruxa, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, porque vai ajudar a gente aqui, ajuda porque a gente tá fazendo vídeo todo dia, então eu acho que a gente merece o seu like aqui, né? Se você não era inscrito aqui no Caldeirão, deixa de ser trouxa e se inscreva, esse botãozinho vermelho é de graça, não dói, se inscreve aí. A gente se vê amanhã ao meio-dia, eu espero, se não acontecer nada, se o computador não travar ou não der alguma coisa que impeça, mas a gente se vê amanhã, então até lá, mal feito feito.